Convido os irmãos que abrem as suas Bíblias em Efésios capítulo 6, de onde nós vamos continuar o nosso estudo nesse livro, nos domingos de manhã. E vamos ler de versículo 10 até versículo 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e se contra as tempestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais ou celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir. Tomai também o capacete da salvação e a Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança por todos os santos, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como. Amém. Eis que da palavra de Deus, da oração, e pensando que por si só nós podemos simplesmente ser bons cristãos, é só viver, só o fato que aceitamos a Cristo e somos cristãos. Os problemas que os cristãos têm é não reconhecer esse fato, não reconhecer que existe uma luta, não reconhecer que exige sacrifício por parte de cada um de nós para que as coisas aconteçam da maneira certa. E existe um preço a ser pago. Não é à toa que Cristo diz que quem quer ser meus discípulos, que se negue a si mesmo, leve sua cruz e assim me segue. Portanto, existe uma decisão a ser tomada diariamente, e uma decisão a princípio contra nós mesmos, porque começa com o fato de se negar, abdicar de você, dos seus desejos, do que você gostaria, e estar disposto a sacrificar a você mesmo, suas opiniões em prol da vida cristã. Se essa disponibilidade, o próximo passo naturalmente ele não se segue. Levar a cruz, levar naturalmente o fardo daquilo que Deus quer que nós vivamos e assim seguir a Cristo. E essa atitude ela é cada vez menos vista na vida dos cristãos. Eu olho na vida dos jovens principalmente com tanta facilidade o espírito da rebeldia, de não querer, de não fazer, de se opor a atender algum chamado é tão presente. Não, eu não faço isso, eu não quero. Existe essa atitude anárquica na vida, principalmente dos nossos jovens, e é uma pena porque isso não reflete o verdadeiro cristianismo. Portanto, é uma luta, sim. E a ignorar o fato que nós temos, o segundo fato, além da naturalidade que ela não existe, então existe um processo. O segundo fato é que os cristãos ignoram que existe oposições, existem interesses inimigos que deliberadamente luta contra o acontecimento da vida cristã na nossa vida, coloca obstáculos, ciladas, de maneira ativa contra nós. Não somente que temos um problema que as coisas não acontecem naturalmente, mas existe itens que vêm para colocar dificuldade, para fazer por onde isso não aconteça, a vida cristã não aconteça na nossa vida. E às vezes nós vivemos tão desprecavidos, tão vulneráveis, ignorando que existem essas forças, que existe essa inimizade, esse interesse contrário, e por não tomar posição, por não nos preparar, isso traz grandes prejuízos. Eu acredito que
um grande problema é ignorar os problemas, ignorar que existe essa luta e, portanto, não se preparar. Mas o terceiro fato é que as pessoas até são conscientes, sim, que existe uma luta espiritual, afinal das contas a Bíblia diz isso. Mas, no entanto, ignorar e não se preparar, não agir coerente com essa realidade, com essa verdade, se preparar, parece que não há interesse de fazer face a essas lutas e se deixa tão fácil batido. Ou às vezes nós achamos que nos garantimos fora das ferramentas que Deus nos dá. Então esse é um equívoco. Então atentamos para essas três coisas. Primeiro, que não é um processo natural, existe uma decisão que nós devemos fazer para viver a vida cristã. Segundo, existe uma luta espiritual e nós não podemos ignorar que há obstáculos, há interesses contrários. E terceiro, é preciso que nós nos equipamos, nos preparamos e fazemos uso de todo aquilo que Deus coloca ao nosso dispor para que podemos sim viver a vida cristã. E isso deve ser nosso interesse, viver a vida nova, ser pessoas maduras, fazer a diferença e glorificar assim a Deus. Portanto, vamos entrar um pouco mais no fundo do texto, nos detalhes que o texto nos oferece. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Já desde o início, Paulo nos atrai a atenção que devemos fixar os nossos olhos em Jesus e no seu poder. Em outras palavras, não se basear em nossas próprias forças, em nossa própria sabedoria, em nosso próprio entendimento e achar que somos suficientes, mas entender a nossa necessidade de Jesus, que nos acompanha diariamente, conforme sua promessa, e entender que dependemos dele, da graça dele para viver a vida cristã. Então, o primeiro ponto seria buscar uma comunhão íntima com Jesus e entender essa dependência dele. O próprio Jesus diz que a parte de mim nada podereis fazer. Então Jesus deixa claro que sem ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos vencer essa batalha. Por isso que Paulo diz, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Na força que vem dele, nós realmente podemos fazer face ao que vem adiante. E aí Paulo mostra em próximos versículos de que modo nós entendemos a dependência de Jesus, de que modo nós podemos olhar para ele e nos fortalecer na força do seu poder, porque isso não é apenas algo filosófico, não é uma frase apenas em qual acreditamos, mas creio que existe coisas práticas que envolvem olhar para o Senhor, envolve entender a dependência dele, envolve se fortalecer na força do seu poder. E isso envolve naturalmente se fortalecer através das coisas que ele ou dele vem para nos equipar. E em versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo tenta ser prático, o que significa se fortalecer na força do seu poder. Que envolve, no entanto, uma atitude, uma decisão, uma responsabilidade que nos cabe. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, Paulo mostra que nós devemos ter o cuidado de nos revestir com tudo aquilo que Deus nos oferece como ferramentas, para que assim podemos ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, Deus tem ferramentas que nos dá para fazer face a isso. Nós não podemos fazer face apenas assim, de repente, de maneira mística, mas existe coisas práticas que Deus nos dá para nos equipar, para que assim podemos verdadeiramente vencer de maneira prática as coisas que vêm contrário à vida cristã. Portanto, nós devemos olhar o que Deus nos oferece, em que está a força do seu poder que nos está à disposição. E o Paulo fala isso, então que nos cabe a nós nos equipar agora,
Nisso dizer, mas eu acredito na força do seu poder e aí não faz nada. Bom, acreditar na força do seu poder significa se revestir e olhar as coisas que te dá poder, as coisas que vêm de Deus para se equipar. E existem dois aspectos nesse versículo que mostra do porquê essa necessidade. Primeiro, para poder ficar firme. Então, a nossa firmeza diante dos ataques dos inimigos, ela é dependente das ferramentas que Deus nos deu, se a gente se reveste dele, se a gente usa essas ferramentas. Então, não vai acreditando que você vai vencer simplesmente por vencer e sem fazer uso daquilo que Deus nos dá. Você vai vencer por suas forças próprias, por suas maneiras de se lidar com a vida. Você tem que observar a maneira bíblica de fazer as coisas. Então, existem muitos cristãos que lamentam, que estão caindo, que não conseguem, mas talvez uma das coisas que devemos buscar na vida desses cristãos é ver se eles de fato fazem uso de tudo aquilo que Deus colocou à disposição deles. Porque não adianta dizer que não consegue, que tem algum problema com a sua fé, e pode até ser, tem um problema com a sua fé, porque se você acredita na palavra de Deus, vai fazer o que ela diz. Não adianta dizer que é acreditar, mas você não fazer uso daquilo. Aí depois lamentar que cai e que não consegue. É por sua causa. E, às vezes tem pessoas que lamentam de uma e outra e vêm falar comigo, sugiro algumas coisas que eu encontro na palavra de Deus como algumas opções para se lidar com certas dificuldades, mas a pessoa diz, não, mas isso eu não faço, isso eu não quero, isso não é para mim. Bom, então se isso não é para você, então não vai lamentando no dia que vai cair, porque não tem o que fazer. Ah, não, mas não tem outra maneira? Não, não tem outra maneira. A maneira é a maneira que as Escrituras explicam. Então, a necessidade de a gente se revestir, que é uma responsabilidade que nos cabe, não sou eu que vou revestir você, é você que vai se revestir. Meu papel é de equipar no sentido de ensinar, de orientar, de estar à disposição para lhe ajudar, mas é uma mão de via dupla. Você tem que acatar os conselhos, você tem que fazer a sua parte, senão não vai funcionar. Minha pregação, meu ensino, ele não é suficiente para tirar você do problema. É preciso que você aplique isso na sua vida. E segunda questão no texto é que ficar firmes, mas ficar firme diante de quê? Ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, não só simplesmente dificuldades, que já por si só é difícil, mas é muito mais do que isso. São, de fato, ciladas, quer dizer, são ataques, são coisas escorregadias, deliberadas contra nós para cair. Então, não é só dificuldade que temos por si só, mas existem coisas que são de maneira deliberadas, colocadas no nosso caminho para nos fazer derrubar. E então, nós não podemos olhar para as coisas da vida que nos rodeia, nas tentações, como coisas inocentes, coisas assim, vamos dizer, sem culpa nenhuma e sem maldade nenhuma, porque não é assim. Na verdade, quando nós somos tentados, não é a pessoa inocente, ela faz isso porque ela faz por natureza. A pessoa em si pode até fazer isso, mas eu acredito que por trás são os espíritos malignos, como está escrito no texto, o próprio diabo usando essas coisas para fazer o cristão cair. Então não é tão assim inocente, mas é feito para que nós caímos. São ciladas que são colocadas a todo passo. Então, no nosso andar por esse mundo, as coisas que vemos, que ouvimos, com qual nos lidamos, não são simplesmente acontecimentos alheios e, por mais aleatório que pareça, não são inocentes tanto assim,
mas são ciladas. Então, não podemos ver o mundo apenas como um acontecimento natural, mas devemos olhar também que dentro dessa rotina natural que o mundo tem, existem ao mesmo tempo ciladas feitas especificamente para que o cristão ele caia. Então sempre vai acontecendo situações para nos provocar a fazer errado. Então por isso devemos estar em guarda o tempo todo, porque nós vivemos numa tensão o tempo todo, é uma guerra invisível o tempo todo. Então não podemos simplesmente ir despreparados para esse mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo, talvez para alguns pode soar contraditório, e não quero criar polêmica com isso, não quero dizer nada contra ninguém, é apenas a minha posição na minha família, mas eu entendo isso como uma cilada e então eu tomei uma decisão em relação a isso. Aí cada um faz o que quiser quanto a esse aspecto, então vou usá-lo apenas de exemplo. Hoje nós temos as possibilidades de comprar aquilo que é necessário, seja numa loja física, seja na internet, ou seja, através de revendedores, que ele traz revistas com os produtos e nos apresenta, e aí nós fazemos as compras. São meios válidos, lícitos, todos os três. Porém, a maneira como nós usamos isso deve ser cuidadosa. E eu quero me referir a uma delas. Quanto às mulheres, e minha esposa no caso, elas têm necessidade de comprar calcinha, sutiã, as coisas íntimas. E nem sempre é confortável ir numa loja física, pela internet muito menos, porque às vezes você compra errado e tal. Então, existem os revendedores que traz aquelas revistinhas aonde tem as pesas íntimas. Acontece que naquela revistinha não existe apenas as pesas íntimas, na verdade todas as pesas íntimas, elas são mostradas nos modelos que estão lá. Então, todas são mostradas através de mulheres vestindo aquelas peças, não é nem pelo menos modelo de plástico como é uma loja, são mulheres mesmo, e todas elas são escolhidas a dedo, isso é um fato. E em si parece uma coisa inocente, a minha esposa leva a revista para ela escolher um modelo que ela acha mais adequado para ela e compra, tudo bem, nada contra em si. Mas eu tomei uma decisão e entendi que eu não queria essas revistas à vontade na minha casa. Então, porque às vezes é comum fazer o quê? A mulher leva a revista, às vezes fica com a revista 2, 3 dias, e é muito inocente, vamos dizer, deixar a revista na mesa ou em qualquer lugar alheio. E vai dizer, é uma questão de venda. Sim, porém, aquela, querendo ou não, é uma revista de apresentação de mulheres muito bonitas, muito bem feitas, muito sensuais, certo? Não peladas, apenas de biquíni ou de calcinha e sutiã. Então, é uma apresentação visual, sexual, é um tipo de pornografia diferente. Então, é como eu tenho à minha disposição uma galeria de mulheres que eu posso usar como marido. Ao mesmo tempo, eu tenho uma revista com mulheres peladas para que os meus filhos possam olhar tranquilamente. Eu tenho 3 meninos, tenho uma menina e 3 meninos, e o meu menino maior tem 10 anos. E então eu entendi que aquilo pode ser uma cilada, pode ser uma maneira através de qual a mente do homem ela pode ser estimulada, ela pode ser afetada, certo? E
foi uma maneira que eu entendo que também se introduz de maneira involuntária a pornografia, abre os horizontes, abre o olhar, a mente sexual da criança, mas ainda quando se aproxima de pré-adolescência e tudo mais. E eu decidi com minha esposa que eu não quero essas revistas em casa. Eu não tenho nada contra o revendedor ou revendedora em si. Falei, você pode olhar e escolher o que você quiser, mas a revista não vai ficar na nossa casa, e acabou. E essas revistas não entram na minha casa. Porque eu entendo que é uma cilada, eu entendo isso, não obrigo ninguém a entender isso, mas eu entendo que é uma cilada do diabo de apresentar uma forma de sexualidade para mim e para os meus filhos. E é claro, no início parece algo inocente, mas o meu filho vai vendo, ele vai crescendo e vai ver modelos de mulher e distorce até a ideia de uma mulher. Então eu entendo que isso é uma cilada. Então a gente tem que ser atento. É uma coisa simples, boba, de certa forma, mas não há de me convencer que não é uma maneira de apresentação de sexual. Por exemplo, num mundo cristão e bíblico normal, você acha que é normal a facilidade de olhar mulheres peladas de biquíni por aí? Não. E você vê que as maiorias dos comerciais, até de loja, de alguns produtos, são dessa forma. Então, se tornou tão natural porque isso invadiu o nosso mundo, mas não é natural. Não é à toa que o nosso mundo ficou cada vez mais sexualizado. Eu sei que no passado também teve seus problemas, não vou dizer que não, mas acredito que a degradação disso é muito maior hoje. Bom, não quero investir nesse assunto, apenas mostrei como nós somos, nos lidamos com essas ciladas o tempo todo, como estão plantadas a cada passo. É que diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é uma luta humana. Aqui eu entendo que não se refere à carne que eu falei mais cedo, que a nossa própria carne traz seus problemas e desejos. Mas entendo que Paulo usa isso para mostrar o paralelo entre luta espiritual e luta física mesmo, de corpo a corpo. Então, não se refere na carne pecaminosa aqui, se refere que não é uma luta no sentido de bater de frente com uma pessoa, mas é algo espiritual, no entanto. Porque tem pessoas que entendem que, tá vendo, Paulo não está falando da nossa carne pecaminosa, nós não temos que lutar contra isso. É errado a interpretação de texto, porque aqui Paulo, de fato, ele fala da carne no sentido de pessoa, mas aqui carne não significa carne pecaminosa, que temos que lutar contra ela, no entanto. É tanto que a Bíblia diz, mortificais a vossa carne com seus desejos. Então, se esse texto se referia à carne no sentido de carne, de natureza pecaminosa, então entraria em contradição com outro texto que diz que nós devemos mortificar a nossa carne, né? Então, só para deixar claro que não é uma contradição no que diz e o que Paulo está dizendo aqui. E se contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo descreve um pouco mais essa luta, mostrando que apesar de, como falei mais cedo, o mundo aparecer inocente em suas ações, aparecer de natural, é natural uma moça andar de maneira mais desvestida e tudo mais, por mais que isso é natural, e nós não lutamos contra a pessoa, não vamos lutar com as pessoas pela rua agora, mas ao mesmo tempo nós entendemos que por trás disso está outras forças, ou o espírito maligno que conduziu a humanidade, conduziu as pessoas a adotar um estilo de vida tentador, um estilo de vida pecaminoso. Então, embora nós não temos uma luta com as pessoas em si, nós temos uma luta espiritual ao mesmo tempo com o que está por trás disso. Então, por isso falei, as coisas não são tão inocentes como parece e também não são tão alheias. Elas são alheias e inocentes no sentido que as pessoas
uma pessoa, não creio que, por exemplo, uma moça não se veste de maneira sensual para derrubar um cristão. Não creio que em si, pode até ser pessoas dessa natureza também, mas eu não creio que qualquer moça dessa forma, por exemplo, pensa em sua casa, eu vou me vestir assim para derrubar os cristãos homens. Não acredito, não vou nesse extremo. Mas acredito que, no entanto, ela se vestia assim, tem a ver, no entanto, com as potestades do ar. Então, ao mesmo tempo que a pessoa pode aparentar inocente e o mundo segue em sua naturalidade, no entanto, eu posso ver na rua essa tensão, essa relação com o espírito maligno, essa guerra espiritual, e ciladas que são plantadas através de como o mundo funciona. Então, Paulo deixa claro que nós não lutamos com as pessoas, mas ao mesmo tempo as coisas não são tão inocentes e naturais como parece. Elas são formuladas e tem a ver com a era espiritual. E aí Paulo volta à questão. Portanto, quer dizer, dando todas essas alegações, mostrando toda essa realidade, nos convencendo dessa realidade, portanto, cabe algumas decisões a ser tomadas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo volta naquilo que ele disse em versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Em versículo 13, ele reforça isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo mostra se revestir para poder resistir. Em outras palavras, sem esse revestimento de armadura de Deus, sem as ferramentas que Deus nos dá, nós não vamos resistir no dia mau, nós vamos cair. E ao que se refere o dia mau? Nós estamos rodeados diariamente de tentações, de ciladas e tudo mais. Mas existem momentos específicos na nossa vida de uma vulnerabilidade maior, momentos em qual a coisa fica feia, onde nós ficamos presos numa situação bem delicada, e agora o que faz? E aí, para você ficar de pé, é preciso da graça de Deus através das ferramentas que Ele nos deu para fazer mal. Então, é aquele dia quando te pega de surpresa, é aquele dia que parece que aquele é feito para derrubar você, quando as coisas colaboram para você ser mais vulnerável, ser mais fácil de ser atacado. De repente alguém perdeu alguém, ficou triste por algum outro motivo, e aí vai um cúmulo de circunstâncias, se de repente se encontra num lugar inadequado na hora errada, e aí vem aquela tentação, aí você já está fragilizado. Esse dia mal pode se definir, portanto, de várias formas, mas é como o diabo, como Pedro disse, ele está rodeando para ver a quem possa engolir. Em outras palavras, diariamente nós estamos rodeados, minando, para que no dia quando damos alguma brecha, quando o diabo vê alguma brecha, aí ele vai atacando de vez. Porque esses ataques, eles não estão constantes. A guerra, ela é constante, os ataques não. Então você não vai ouvir numa guerra também um bombardeio sem cessar, minuto por minuto. E quando ele cessa, não quer dizer que a guerra acabou. Quer dizer que o ataque está em preparo para ter uma força maior. E então, é como o diabo, ele vai colocando ciladas, vai minando você. Mas ele encontra um dia mais propício. E ali, a tentação, de repente, ela fica muito maior. Ela vem com toda a força. E aí, se você não está preparado, não vai ficar muito bem. Então, aquele é o dia mau. Nós podemos ter alguns exemplos disso. Primeiro, Jesus. Jesus estava jejuando, servindo a Deus no deserto, num lugar hostil,
e depois de 40 dias, é claro que o corpo humano ele tem uma necessidade de comida, de certas coisas. E foi ali que o diabo, depois que Jesus estava bastante fragilizado fisicamente e tudo mais, fala o que diz: olha, pão, manda que essas pedras se façam pão. Então a tentação foi também baseada numa situação frágil. Então o dia mal tem a ver também quando você está mais fragilizado. Então você tem que cuidar, quando você se percebe fragilizado, tem que cuidar mais ainda. Não pode se deixar e permitir certas coisas na sua vida. Um outro exemplo, embora eu não considero o Herodes cristão, mas lembra da situação quando diz que ele escutava João com prazer, pensava naquilo que João dizia, porém não tomava nenhuma decisão. Mas diz a Bíblia que chegou um dia com uma boa oportunidade. É claro que o Herodes ele não pensou em fazer mal a João, ele não se preparou para isso, mas também não tomou decisões certas durante ocasiões que ele teve. E aí chegou um dia diferente. Um dia onde ele aniversariou, bebeu, teve muitos convidados. E aí ele convida a filha da madrasta, a filha da mulher com qual ele estava para dançar. Essa menina parece que era muito bonita, muito boa de dança, de uma dança sensual, e aí ela dança. E aí, como consequência, ele faz o erro na empolgação dele. Veja onde foi a vulnerabilidade do Herodes. Foi na empolgação, no prazer e num dia de felicidade. Porque às vezes nós podemos pensar que os dias maus são apenas quando nós estamos mal, mas pode ser o contrário, quando estamos bem demais, ou pensamos que estamos bem demais, e aí fazemos besteira. E ele fala para ela, olha, pede até metade do meu reino, se você pedir, eu vou lhe dar. E aí veio a facada. Ela não pediu dinheiro e nem metade do reino. Ela pediu a cabeça do João Batista numa bandeja. E aí ele viu a cilada toda. Aí ele percebeu que o negócio pegou fogo. Só que tinha muitos convidados e esperava para ver se ele vai cumprir a sua palavra. Então ele considerou muito mais os outros. Ele foi colocado numa situação delicada como rei. E aí ele cedeu e mandou contra a vontade dele. Eu não acredito que ele quis em si fazer isso, mas acabou fazendo. E aquilo foi um dia mau para ele. E ele não resistiu. E o interessante, meus irmãos, que o dia mau te leva a fazer coisas que em si você não quer fazer, mas vai acabar fazendo. Então não é suficiente dizer, não, mas isso eu não quero fazer, nunca vou fazer isso. Bom, nem ele pensou isso. Mas mesmo assim fez. O dia mau é mau mesmo. Derruba você se você não está firme naquilo que Deus te dá. Então, esse é outro exemplo que nós percebemos. Jesus, João Batista, o Pedro. O que Pedro disse para Jesus? Mesmo que todo mundo vai lhe deixar, eu jamais. Mas logo em seguida, quando Jesus foi preso e ele tentou entrar no pátio, logo mais ele se desviou de Jesus. Você acha que ele quis isso, que ele jamais imaginou isso? Não. Mas foi um dia mau. O prendeu no meio. E ali ele não saiu bem. Então, não ignore o poder do dia mau. Porque esse dia vem com tudo. Às vezes nós ignoramos porque nós não imaginamos como nós reagiremos e como é pesado esse dia. Porque nós pensamos, até agora eu fiz fácil as coisas, porque até agora talvez não chegou o dia mau. Quando chega,
e ela vem com tudo. Vem com muito mais do que você espera. E é muito difícil ficar em pé. É muito difícil, não é fácil. Então, por isso que você, mais uma vez, tem que se vestir com aquilo que Deus te deu. Então, Paulo, ele vai mostrando vários itens que são importantes a ter em mente para que nós faça isso. Eu quero observar apenas o tempo. Certo, ainda temos um tempinho. A primeira coisa, ele fala: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com couraça da justiça. O primeiro item a ser levado em consideração é a verdade. Nós não podemos vencer sem que a nossa vida, a nossa mente, a nossa fé é fundamentada na verdade de Deus e conhecer, afirmar e propagar a verdade absoluta de Deus. Hoje nós vivemos num mundo relativista, pós-modernismo, em qual as verdades só apenas escolhas próprias ou opiniões particulares. Mas aqui se trata não de algo particular, mas da verdade de Deus. Essa verdade que é definida por próprio Deus. Deus define a verdade, ele diz qual é a verdade sobre relacionamento, sobre casamento, sobre a igreja, enfim. Então nós devemos afirmar qual é a verdade. E no meio da tentação, nós nos lembrar da verdade é muito importante, porque, veja, há uma diferença entre a verdade experimental e a verdade como é verdade. Que exemplo eu posso dar? Vamos no que é mais complicado, no casamento. Um homem ou uma mulher, pode ser um ou outro, pode ser cercado por uma tentação, atração por outra pessoa fora do casamento. E com o tempo, se a pessoa deixa isso, os sentimentos, as emoções daquela pessoa em relação ao seu cônjuge esfria. A pessoa não sente, de certa forma, mais nada. Mas ela começa a sentir um desejo, uma atração por outra pessoa. E então você tem agora duas coisas. A realidade experimental, a sua experiência que te diz que você gosta de outra pessoa. E a sua experiência diz isso, é o que você sente, é o que você quer. Mas, ao mesmo tempo, você tem a verdade bíblica, que a felicidade, o bem-estar está dentro do casamento. E que a verdade é que aquela outra, ou outro que seja, não é seu cônjuge. E, portanto, a relação vai trazer morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não vai trazer vida e nem felicidade. Por mais que a sua realidade experimental, ela te diz que vai dar certo, que vai gostar, você deseja aquela pessoa já imaginando o prazer e tudo mais. E aquela é, vamos dizer, a realidade da sua experiência. Mas a verdade é outra. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, se alegrar da esposa da sua mocidade. Então, inclina você a procurar o prazer em outro lugar. A verdade é que é outra relação, é ilícita e, portanto, infrutífera. Então, nesse sentido, se você tem a verdade e você
acata a verdade como um meio através de qual você se guia, você sai dessa situação mais fácil. E não é porque você não sente atração, não é porque você é tão santo assim que pensa, não, eu não gosto nem nada, mas é porque você se fundamenta na verdade e não na sua experiência. Então você tem duas realidades. E a Bíblia diz que a gente tem que se vestir, se arrodear com a verdade. Qual é a verdade nessa situação? É que ela não é minha esposa ou meu esposo e que o meu cônjuge é o verdadeiro meio que Deus me deu para satisfação e prazer sexual. E então eu tenho que olhar por esse lado. A verdade é essa. E essa verdade não é ela não é contrariada nem mesmo pela minha experiência, por mais real que ela pareça. Essa continue sendo a verdade. Então, afirmar, conhecer as verdades de Deus e pensar nelas e agir por elas é uma das maneiras que Deus nos faz a sair das ciladas do diabo. E, meus amados, isso é muito importante, porque hoje nós nos baseamos muito mais na experiência do que na verdade. E, aliás, eu diria que isso foi um dos fundamentos da queda do ser humano. Ele não se baseou na verdade, ele se baseou na experiência. O que o diabo diz para Eva? Olha, será que Deus disse mesmo que vai morrer? Será que vão morrer mesmo? Ah, não. Deus sabe que quando você vai comer vai ser assim, assim, acolado. E o que a mulher disse? Ela olhou e viu, ela desejou, ela sentiu atração por aquilo, e ela quis comer porque ela pensou, isso vai abrir meus olhos, isso vai me fazer feliz. Então, ela não se baseou mais na verdade de Deus, e ela se baseou por uma dita verdade experimental. Era de desejar? Era algo real que ela sentia? Eu acredito que era. Mas, no entanto, a verdade era outra. Então, isso é um exemplo para exemplificar mais claro o que eu quero dizer. A verdade, ela pode ser isenta de sentidos emocionais, sentimentais, físicos, mas ela continua a verdade. O problema é que as pessoas enxergam a verdade pelo meio emocional e sentimental e não mais pelo que ela é em si mesma. Em outras palavras, se essa verdade eu não a sinto, não a experimento, então ela deixa de ser uma verdade válida para mim, é apenas uma teoria. Mas isso está errado. Mas o mundo está caminhando para isso, o cristianismo está caminhando para isso. Então devemos enfatizar no revestir e entender que essa verdade é uma verdade prática, funcional. A verdade de Deus, ela é atual e presente, e ela traz os frutos que ela promete a trazer. Por isso que a verdade, ela é fundamental a ser conhecida, a se fundamentar na verdade de Deus. Muitas vezes, quando faço aconselhamento, falo com algumas pessoas e às vezes algumas querem deixar de vir na igreja e diz, pastor, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não sinto mais isso, ou eu vou fazer aquilo mesmo. Então eu sei, mas o que eu sei, o que está escrito lá não tem poder sobre mim, não acato aquilo, eu acato outra coisa. Então as pessoas acatam muito mais o que elas sentem e querem do que a verdade em si. E dali vai tudo em queda. Então a verdade, ela é importante. E revestindo-vos da coroa da justiça. A justiça, ela é relacionada com a verdade. Você não pode entender a justiça de Deus primeiro, como Deus nos justificou, por exemplo, em Cristo, e entender que diante de Deus fomos justos e, portanto, devemos viver assim, sem a verdade. Porque muitas vezes essa realidade, ela não é sentida, não é percebida na prática, e o diabo bate em cima disso, ele é nosso acusador. Mas essa justiça é baseada numa verdade que as Escrituras nos mostram. Essas coisas vão junto. E é claro que nós devemos nos basear no que Cristo fez por nós.
o seu sacrifício, o fato de ele nos justificar, deve nos levar a embraçar essa realidade e viver como homens justos. E aí, claro que tem seus aspectos práticos também. Se nós queremos sair das situações, devemos observar o que é justo, porque geralmente há uma deturbação do que é justo na tentação. De certa forma, por exemplo, no caso do Herodes com João Batista, parecia justo que ele honrasse vamos dizer, a promessa dele. Mas por outro lado, era justo e lícito matá-lo? Porque aí ele se lidar com duas coisas. Nós sabemos que existia os 10 mandamentos, e um deles era não matarás. Então havia um comprometimento com a lei de Deus antes da promessa que ele fez. Mas ele largou o comprometimento diante de Deus e achou que a promessa que ele fez era mais importante a ser cumprida do que o próprio mandamento. Então será que era justo mesmo ele fazer isso, ser justificado por causa da promessa em si? Não. E claro que tem outros itens. Desde quando a cabeça de João valia menos do que metade do reino? Então, claro que não era justificável. Mas as pessoas justificam as coisas também pela realidade delas. Vamos voltar no nosso exemplo de adultério, por exemplo. A pessoa acha que é justo e aí vai trazendo justificações. Ela ou ele não me trata bem. Ele ou ela não faz o que é para fazer no casamento. E por outro lado, outro ou outra me trata bem. E eu sinto isso. Eu quero isso. Então será que não é justo eu atender a minha necessidade, atender o que eu sinto, mas ainda justificando por a falta do outro lado? Mas vamos analisar. O pecado tem justificativa? Será que por mais que no casamento as coisas não funcionam como deve, isso anula a responsabilidade de fidelidade em algum momento? Não, isso não é justo. Não torna as coisas justas. A injustiça de um lado não justifica do outro lado. O fato de você sentir atração e tudo mais por outra pessoa e não sentir mais nada pelo seu cônjuge torna justo você atender a sua necessidade. Afinal das contas, você pensa que é uma coisa lícita e é uma coisa justa, de você quer ser feliz. E é por isso muitos cristãos simplesmente divorciam por nada. Porque acham ele ser justo. Para que eu vou viver uma vida infeliz se eu posso ser feliz com outra pessoa? Mas será que é justo? Aí, claro, para resolver essa questão, devemos voltar atrás na questão da verdade. E aí, essas duas coisas, elas andam junto. Por isso que creio que não é à toa que Paulo as coloca no mesmo verso. Mas eu gostaria de parar nesse versículo 14 por entender que é importante não apressar o entendimento dessas ferramentas que Deus coloca a nosso dispor. Portanto, que Deus nos abençoe em entender o mundo em qual nós vivemos, ser gratos que Deus nos deixa saber que estamos numa luta espiritual, então Ele nos avisa, não temos motivo de dizer eu não soube, e precisamos ser vigilantes e nos prover daquilo que Deus nos dá para fazer face nos dias maus. Então que Deus nos abençoe e um bom almoço para cada um e um bom dia para todos.